Oi, meus amores! Vamos para mais uma explicaçãozinha de língua portuguesa? Então, hoje você pega seu livro de língua portuguesa, apostila da página 61. E o título lá diz que a gente vai aprender a usar um pouquinho mais e entender um pouco mais a função da vírgula, do travessão e do parêntese. Isso mesmo, os parênteses. Essas três pontuações, muito conhecidas por todos nós, a nossa língua, eles têm uma função. Então, eu vou dar uma resumida, depois eu vou explicar um por um e vou te dar exemplo. A função deles dentro de um texto, uma das funções, e eu quero falar só dessa função exclusiva, é que eles servem para explicar uma palavra anterior, certo? Então, olha só, leia comigo essa observação que está aqui, essa imagem, que se encontra também no seu livro, na página 62. Está falando sobre o uso da vírgula. Vamos ler comigo? Quando uma palavra ou expressão explica algo em uma frase, é usado a vírgula, mas não é essencial para a sua compreensão global, a compreensão geral daquilo que está dizendo. Então, dizemos que se trata de uma informação complementar e ela pode ser destacada, pode ser separada do restante da frase por uma vírgula. O que isso quer dizer pra gente? Que você, quando estiver lendo alguma coisa ou estiver escrevendo uma frase ou um texto e achou que aquela palavra não está bem explicada para quem está lendo, para o leitor, então precisa acrescentar uma informação a mais. E nesse exemplo, a gente pode usar a vírgula. Dá só uma olhada nesse exemplo que eu vou colocar agora. Júlia, minha aluna, estuda muito. Veja, qual foi a palavra, a parte que está entre a vírgula? Minha aluna. Minha aluna, eu estou me referindo a quem? Eu estou explicando que é minha aluna. Quem é minha aluna nessa frase aqui? Júlia. Então, veja, o que está separado pelas vírgulas é a minha explicação que eu estou dando sobre quem é Júlia. Quantas Júlias não existem no mundo, no colégio onde você estuda? Só na nossa sala existem umas 4 Júlias, não é verdade? Eu acho que 5, na verdade. Então, eu preciso dizer quem é essa Júlia. Então, veja, Júlia, separado entre as vírgulas, eu estou dizendo minha aluna. Não é Júlia que é minha sobrinha, não é Júlia que é minha amiga, não é a Júlia que é professora, não, é que é a minha aluna. Estuda muito. Eu poderia dizer, Júlia estuda muito. E aí você poderia ficar na dúvida. Essa Júlia está se tratando de quem? Quem é essa pessoa? Nesse exemplo, foi necessário que eu acrescentasse um complemento para poder explicar melhor quem é Júlia. Então, a vírgula tem também essa função. Ela serve para a gente acrescentar uma explicação sobre um termo anterior. No caso, nesse exemplo, foi Júlia. Vamos seguir o exemplo? Veja mais, ainda na sua página 62, vai falar um pouco agora sobre os travessões. Além das vírgulas, leia comigo, além das vírgulas, os travessões também podem sinalizar a presença de uma informação complementar na frase. Então, veja só, se eu pegasse o mesmo exemplo da Júlia, eu poderia separar também aquele termo que está complementando a informação, poderia separar no lugar da vírgula, eu poderia usar o ponto de travessão, certo? Olha um outro exemplo que eu criei para você poder ver. Meus alunos, aí eu coloquei um parêntese, um travessão, escrevi Lucas e Dudu, coloquei outro travessão e estudam em casa, né? É o que está acontecendo agora. Mas se eu falasse só meus alunos estudam em casa, poderia ser mais de 30 alunos. Eu tenho muitos alunos na sala, no 4º ano B, mas eu fiz questão de explicar quem eram esses alunos que eu estou me referindo nessa frase. Então, quando eu coloco Lucas e Dudu, foi um termo, uma parte que eu usei para complementar a compreensão de quem são os meus alunos. Eu estou explicando quem são os meus alunos. Então, nesse exemplo, nessa frase, eu estou falando que Lucas e Dudu.
Eu poderia fazer a mesma coisa usando a vírgula? Sim, poderia, porque neste exemplo e neste caso, nesse momento dessa explicação, eu quero que você compreenda que a vírgula e o travessão tem também esta função. Tem outras funções, mas agora eu estou mostrando a função de separar o termo que explica a palavra anterior. Nós falamos no início do ano, no volume 1, sobre aposto, um termo que serve para explicar a palavra anterior. E ele sempre é separado por vírgula, isso a gente aprendeu. Você se recorda? Então agora eu estou mostrando a mesma situação e dizendo a você que nós podemos separar também esse termo explicativo, esse complemento aí, tanto pela vírgula como também pelo travessão. Tudo bem até aí? Vamos agora entender o uso do parênteses? Abre seu livro na página 63. Tá aqui, você pode ler comigo ou pode ler pelo seu livro. Diz assim: outra forma de inserir ou de colocar uma informação em um texto ou numa frase é colocá-la entre parênteses. E aí o livro traz um bom exemplo das atividades que você está fazendo aí na página da 61 até a 63. Mas eu vou te dar o meu exemplo aqui para você prestar atenção sobre isso. Então veja só, tanto a vírgula quanto o travessão e o parêntese e os parênteses, eles têm a mesma função de separar aquela informação explicativa sobre a palavra anterior. Olha aí esse exemplo que eu vou colocar para você ver agora. Minha professora, aí entre parênteses eu escrevi Gedilma, é feliz. Eu poderia dizer, minha professora é feliz, poderia. Agora, por que eu acrescentei essa informação, Gedilma? Porque eu estou explicando quem é essa professora. Quando eu falo minha professora, poderia ser a sua professora de balé, poderia ser a sua professora, se você tivesse uma professora de dança, né? De piano, qualquer outra professora. Mas você fez questão de especificar, de informar de quem você está tratando e falando especificamente. Minha professora, entre parênteses, Gedilma. Então, a palavra Gedilma aqui, ela tem só essa função de complementar, de informar mais, trazer mais uma explicação sobre o termo anterior. E foi separado na frase inteira, esse termo, essa palavra ficou separada nesse exemplo pelos parênteses. Você pode me perguntar, eu poderia separar com a vírgula nesse exemplo? Claro, a função é a mesma. Eu poderia escrever minha professora e entre vírgulas eu poderia escrever Gedilma é feliz. Eu poderia também escrever minha professora e separar a palavra Gedilma com travessão. Vamos ver como ficaria? Minha professora Gedilma, aí com o ponto de travessão, é feliz. Você viu que não mudou? Por quê? Porque neste exemplo agora, nesse momento, você está aprendendo uma das funções. É claro que os parênteses e as vírgulas e o ponto de travessão, eles têm também outras funções. Mas agora eu estou explicando para você que você pode usar essas três pontuações para separar apenas a parte que você usa explicando a palavra anterior. Eu espero que você tenha entendido e agora você vai conseguir fazer o seu exercício que começa na página 61 e 62, que a gente vai corrigir hoje em nossa live, mas com essa explicação você vai conseguir fazer também o exercício da página 63 que eu não pedi para hoje. Se você quiser já adiantar, pode fazer também. Um beijo para vocês e qualquer dúvida a gente tira hoje logo mais em nossa live. Até lá!